abrindo umas anotações aqui também. Eu não fui a Barueri, não busquei o computador, né? Mas amanhã eu passo lá por volta das 6 horas, né, Rony? Iremos a Indaiatuba, né, por mais um servicinho lá, fazer um telhado da garagem do pastor Weber. Lembre de orar para que o Senhor nos abençoe. E vai eu, Rony e o irmão Benedito, lá de Barueri. Irmãos, vamos continuar estudando 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Nós começamos recentemente o estudo desta carta que Paulo escreve à igreja em Tessalônica e temos aprendido muitas coisas. Aprendido principalmente que o Evangelho, ele é uma realidade que irá causar mudanças. Ninguém que encontrando com o Evangelho continua sendo a mesma pessoa. Ninguém. Hoje tem sido divulgado, tem sido pregado, tem sido ensinado um Jesus amigão, um Jesus amoroso, e de fato Jesus é amigo, de fato Jesus é amoroso, mas um Jesus cujas pessoas estão aceitando, convidando para, entrar na minha casa, na minha vida, e tudo continua do mesmo jeito. Pouca coisa muda, a não ser comportamentos. Isso não é o evangelho da Bíblia, isso não é a mensagem que o apóstolo Paulo pregou em Tessalônica. A mensagem pregada em Tessalônica era uma mensagem que transformava vidas, que fazia de pecadores crendo e entregando-se ao Senhor Jesus Cristo, tendo suas vidas modificadas, mudadas, sendo uma nova criatura, abandonando ídolos. Eram homens que a partir dali passavam a viver baseado no amor, as obras de amor, porque o cristianismo é isso, é um chamado a viver em amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Paulo vai destacar todas essas verdades e já estudamos cada uma delas, mas o que se destaca também, vimos no último domingo, era sobre a esperança. A expectativa vibrante pelo retorno de Jesus Cristo. Isso marca somente um grupo de pessoas, os salvos. Somente quem é salvo espera, almeja, deseja o dia de encontrar com o Senhor Jesus. Há momentos em que esse desejo pode estar mais aflorado, há momentos em que pelo nosso trilhar, pelo nosso olhar a vida apartados e separados e distantes da palavra de Deus, essas verdades começam a se esfriar no nosso coração, mas não existe um salvo neste mundo que não tenha um desejo de estar com o Senhor, até porque é irracional, é ilógico, não faz sentido nenhum achar que o céu será um ambiente de alegria e de satisfação, quando o dono do céu não te alegra, a presença do dono do céu não te alegra nesse mundo. O que te faz pensar que vai alegrar lá no céu? O Evangelho transforma, o Evangelho muda, o Evangelho opera em cada um de nós e passamos então a ser transformados à imagem de Jesus Cristo, a ser como Jesus. O fruto do Espírito começa a ser uma realidade crescente dentro de nós, porque esse é o caminho inevitável daquele que encontra-se com Jesus. Mas no capítulo 2 o apóstolo vai mudar um pouco de direção, e ele não vai apenas falar daqueles que receberam essa mensagem, mas o apóstolo irá falar daqueles que levam essa mensagem, dos obreiros dele. Ele vai falar dele mesmo, ele vai falar de Timóteo, ele vai falar de Silvano, ou de Silas.
É isso que ele vai falar no capítulo 2, leia junto comigo. Versículo 1. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem que fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos, antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós glorificamos o teu santo nome por mais uma oportunidade de abrir tua palavra, de ler tua palavra e de agora de poder explicá-la. Para a explicação, ó Deus, peço que o teu Espírito Santo me capacite, me auxilie, me ajude a transmitir com clareza aquilo que a tua palavra diz. Ajude a cada um também de nós aqui a entender a tua palavra. Abra o nosso entendimento, lança luz sobre a nossa mente, para que compreendamos a tua palavra e sejamos então por ela transformados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é perceptível pela leitura que o apóstolo Paulo, ele vai, em primeiro lugar, recordar os irmãos de Tessalônica, como que foi a chegada deles, a visita, o ingresso deles lá em Tessalônica. E ele diz que a visita deles ali não foi inútil, não foi em vão. Eles não chegam e saem de Tessalônica com o coração pesado por não terem visto nada acontecer. Pelo contrário,
Ele sabe que a visita dele ali foi muito útil, foi muito proveitosa. Isso porque agora ele está escrevendo para uma igreja. Ele está escrevendo para aqueles que creram no Evangelho e se reúnem para adorar, para aprender, para servir, para louvar, para exaltar esse Deus que fora pregado. E é interessante que Paulo vai destacar alguns aspectos interessantes de notarmos como qualidades na vida do mensageiro, na vida daquele que anuncia o Evangelho das Boas Novas. E antes, até mesmo de fazer isso, de começar a listar questões importantes a estar presente na vida do homem de Deus, ele recorda um pouquinho, dizendo: irmãos, vocês sabem muito bem quando e como nós chegamos aí. Nós havíamos passado por Filipos, nós fomos maltratados em Filipos, e nós saímos de Filipos escorraçados. Vocês sabem quando nós chegamos aí, o contexto, a história, a ocasião. E aí, para entender um pouco sobre essa questão da saída, da chegada deles em Filipos, Filipos, seria necessário nós fazermos uma leitura de Atos 16, mas nós não teremos tempo para isso, então eu vou apenas mencionar, porque Lucas vai escrever o que aconteceu nesse momento. O apóstolo Paulo, ele tem um desejo de visitar, de anunciar, de conhecer pessoas, de anunciar o Evangelho, as chamadas viagens missionárias de Paulo. E a intenção de Paulo é seguir em determinada direção. Esse é o desejo do coração de Paulo. Mas ele tem uma visão à noite, quando ele está em um determinado local, ele vê de noite um varão, um homem, que diz o seguinte para ele: é um sonho, é uma visão, é uma revelação que ele está tendo ali à noite, e ele diz o seguinte, esse homem diz para Paulo: vem, cruze a Macedônia e nos ajude. E aí esse homem acorda, com lembrança de tudo isso, e ele diz o seguinte, que nós concluímos que Deus estava nos conduzindo para aquela direção. Deus nos conduz de formas objetivas, muitas vezes, e Deus nos conduz, às vezes, de formas mais subjetivas, com portas sendo fechadas. Deus tem o controle. Não estou querendo defender aqui, até porque não creio mais, que Deus fala através de nós de visões, sonhos, ouviu uma voz do céu, como Abraão ouviu, como tantos homens de Deus ouviu, quantos profetas ouviram, vai, diga essa mensagem a um povo, assim, Deus falou de forma audível ao ouvido de muita gente. Hebreus vai dizer isso. Deus falou de várias maneiras aos nossos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias Ele tem nos falado pelo Filho. E nós poderíamos concluir a ideia do raciocínio ainda mais nos nossos dias, os últimos dias que o autor de Hebreus escreve, naqueles dias. Nós nos referiríamos aos últimos dias como os nossos dias. E poderíamos concluir que nos nossos dias Deus continua falando pela mensagem revelada, pela mensagem concluída. Não há nada oculto quanto ao que precisamos saber da parte de Deus para que as nossas vidas sejam vidas de santidade, de obediência, de entrega, de renúncia. Nenhuma revelação ainda oculta que precisa ser entregue. Pelo contrário, a revelação, o cânon das Escrituras, a forma como Deus se fez a conhecer de maneira especial na palavra do Senhor, deu-se início e se encerra com Apocalipse. Mas naquele momento, enquanto o apóstolo Paulo está vivendo, quando existia apenas o Antigo Testamento, Deus fala com esse homem através desses sonhos, e esse homem entende que o Senhor está direcionando para Filipos. O que acontece? Ele cruza a Macedônia. Deus estava direcionando para a Macedônia. Primeira cidade da Macedônia em que eles pisam o pé depois dessa visão. Qual que é? Filipos. Lá nessa cidade, Paulo começa a pregar o Evangelho, Paulo começa a anunciar, e por vários dias seguidos, existe uma situação que incomoda muito o apóstolo Paulo. Uma moça possessa de demônios, um espírito de adivinhação, onde os seus senhores, os donos, lucravam com aquilo.
Quer saber o seu futuro? Quer saber as suas coisas? Vem aqui. E era se revelado algumas coisas ocultas, e uma bagunça danada, né? Tudo mentira, no sentido de futuro, porque futuro somente Deus conhece. Mas muita enganação, muita coisa demoníaca com essa possessão. E uma das coisas que essa moça falava quando via Paulo e Silas cruzando para falar do Evangelho, ela começava a gritar dizendo: esses são servos do Deus vivo. E Paulo, não podendo suportar aquilo mais, ele se volta para aquela moça e, em nome de Jesus, deixe ela agora. E o espírito demoníaco sai dela, e ela não é capaz de fazer mais nada. Os donos daquela, situação ali, olham para Paulo e Silas, vendo que a fonte de lucro havia se esgotado, e causa um tumulto. Eles são presos, são jogados no cárcere, eles são espancados, são açoitados, e eles continuam louvando a Deus. O texto vai dizer que à meia-noite, quando Paulo e Silas cantavam ao Senhor, Deus enviou um terremoto e aquelas cadeias tremeu, as portas se abriram, o carcereiro se converte, toda essa ação. Mas eles são soltos dali, são expulsos de Filipos. Paulo sai de Filipos, passa em 2 cidades rapidamente e chega a Tessalônica. Então é no calor desses acontecimentos que Paulo passa por Tessalônica, e agora, ao escrever essa carta, ele está dizendo: irmãos, vocês lembram quando nós chegamos aí? Vocês lembram que nós fomos maltratados em Filipos, que nós sofremos, que nós chegamos aí ainda feridos, escorraçados? Paulo está lembrando, irmãos, que o caminho do Evangelho, o caminho do servir a Deus, o caminho de ser um pregador da palavra de Deus, é um caminho de oposição. Nunca esqueçamos disso. Qual que foi a realidade do ministério de Jesus, debaixo de glamour, de aprovação? Foi isso, irmãos? Pelo contrário, rejeição, inveja, calúnia. Mataram e acusaram e mataram o Senhor Jesus através disso, mentiras, falsos testemunhos, inveja. Todos quanto quiserem seguir a Jesus padecerão perseguições. O que é surpreendente não é um cristão sofrer e ter oposição. O que é surpreendente é um cristão ficar pasmo, atônito. Eu não aguento mais tanta perseguição. Ora, pois, o chamado à glória é pelo caminho da perseguição, pelo caminho do sofrimento, pelo caminho da dificuldade. O caminho é estreito, é apertado. A vida de santidade, reluzir a luz de Cristo neste mundo, é algo contrário ao sistema do mundo, que jaz no maligno, que não aceita, que não quer, que não... Então, irmãos, é surpreendente, o que é algo, que deveria nos deixar perplexos, não é a perseguição, é o fato de que ficamos, apavorados com a perseguição, ficamos tristes, desanimamos com as portas que se fecham. Irmãos, viver para Deus, seja como o apóstolo Paulo, como alguém chamado para anunciar, chamado para ser apóstolo, ou alguém chamado para compor o corpo de Cristo, o viver para Deus implica em travar obstáculos, travar oposições. Só que o que é interessante de destacarmos e observarmos na vida daquele que serve ao Senhor e cujas virtudes, qualidades deveriam ser presentes, olha o que ele continua dizendo aqui. Eu vou ler o versículo 2 de novo. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos, antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. O que deve marcar a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é confiança em Deus. É confiança, irmãos. A palavra aqui quer dar um brilho, lançar luz sobre a confiança no sentido de ousadia para falar do Evangelho.
É isso que Paulo está falando. Mas essa ousadia, essa coragem para falar com intrepidez do Evangelho, ela é o resultado da confiança no próprio Deus. De entender que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Irmãos, a gente vive, às vezes, uma falta de confiança, assim, incrivelmente absurda, grande. Nos desesperamos diante de situações pequenas da vida. Corremos, nos descabelamos, gritamos, não sabemos para onde ir, o que fazer diante, de repente, de uma situação iminente, um acontecimento rápido, simultâneo, caiu, bateu, não sei, e agora? Calma, Deus está no controle. Nenhum pardalzinho. Se tem uma coisa simples nessa vida, é esses passarinhos de cidade, né? Tem demais. Quem aqui está preocupado com pardal? Quem reconhece um pardal? Eu reconheço. A maioria não levantou a mão. Eu sei que bate asa, eu sei que dá uma ciscadinha na terra, eu sei que é um bichinho pequenininho. Talvez se você ver 10 passarinhos e um for pardal, você não vai nem saber qual que é. Por quê? Porque não é algo para nós extremamente importante, não é verdade? Não é. Se os pardais amanhã cedo não aparecer, não cantar, você vai perceber? Talvez você vai até demorar para perceber, né? Aqui eu moro num terreno grande, né? E eu gosto de morar num terreno grande, mas os bichos já começam logo cedinho aí, né? Nos pés de cambuci, no pé de mamona ali, na minha hortinha. Sabe o que a Bíblia diz? Que não cai um bichinho desse do céu. Não cai. Sem que Deus saiba. Sem que Deus esteja no controle. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Jó? É muito interessante a gente observar. Diz assim, a expressão é: no dia em que os filhos de Deus vieram prestar contas. Aí o texto diz: veio também Satanás. Deus é o ser no mais absoluto controle desse universo, a ponto de um fio de cabelo da sua cabeça estar todos contados, a ponto de cada dia da sua vida estar registrado no livro, a ponto de um pardal deixar de viver porque Deus soube e permitiu, mas a ponto também do nosso maior opositor, que é Satanás, prestar contas a Deus. Deus está no controle. E quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus tem isso solidificado na sua vida, não são as circunstâncias, irmãos, que vai impedir a gente de fazer o que Deus deseja. Não são as circunstâncias que vai impedir. Pense comigo, vamos desenhar a seguinte situação. Vamos colocar o apóstolo Paulo como um ministro de hoje. Vamos imaginar isso? Um ministro de hoje. Então está lá, Paulo e Silas. Vamos dar os mesmos nomes para a gente não dar outros nomes aí. Você já ficava, será que ele está falando de fulano? Será que não estou falando de ninguém. Estou falando do desenho geral. Vamos pegar isso. Paulo e Silas da atualidade, com os mesmos nomes, tiveram uma visão. Paulo tem uma visão. Digamos que Deus ainda estivesse atuando da mesma forma, e eles têm uma visão, que eles deveriam cruzar a Macedônia e ajudar o povo dali. E eles concluírem, né? É Deus chamando, é Deus levando, é Deus conduzindo. Vamos Silas, vamos Paulo, vamos. Primeira cidade, cadeia e chicote. Mas chicote de ficar marcado, presos no tronco. A prisão no tronco era um pau e que ficava amarrado braços e pernas. Não tem posição para dormir. Denival está lá, acamado com as costas travadas, né? Dona Devani, de vez em quando está com as costas travadas. Eu estou andando dessa forma também. De vez em quando, de novo, né? Então, já pensou? Depois de tomar uma pisa, ficar amarrado num tronco, as cãibras, as dificuldades. Sabe o que esses homens estavam conversando? Sobre qual que é a próxima música que nós vamos cantar? Eles estão louvando a Deus à meia-noite, dentro de uma cadeia.
Se fossem os ministros atuais, vamos pensar aqui. E já ia ter uma briga entre eles, né? Mas Paulo, que sonho doido da pega é esse, rapaz? E como que nós achamos que isso era Deus, moço? Olha as coisas dando tudo errado, olha só a situação, isso não é de Deus, não. Pela madrugada, irmãos, ia começar uma contenda tão grande, eles iam rachar a amizade ali, eu não ando mais com você só me arruma problema. É isso. Mas o que é que o texto de Tessalonicenses diz? Paulo lembrando o sofrimento lá, lembrando o sofrimento aqui, e Lucas vai dizer que depois de 3 semanas eles são escorraçados daqui de Tessalônica. Paulo vai lembrar um aspecto muito importante que precisa fazer parte do homem de Deus. Ele diz: no entanto, com confiança em nosso Deus nós anunciamos, com ousadia, o evangelho que muda, que transforma. É isso que nós estamos precisando dos nossos dias. Homens e mulheres que confiam em Deus. Só que é interessante que ninguém pode confiar em nada sem antes conhecer. Você só confia no que você conhece. Você já ouviu a expressão? Rapaz, o carrinho é velho, mas esse aqui eu vou para qualquer lugar. Esse aqui não me deixa na mão. Por que você tem coragem de falar um negócio desse? Porque eu conheço, ele está bom. Tem feito manutenção, eu sei como é que estão as peças. Esse aqui não vai me deixar na mão. É assim que funciona. A criança, 2 crianças em cima de um muro alto, quando um homem vê, vai rapidamente ali e fala: olha, calma, peraí, pula que eu pego. Um pulou imediatamente, o outro não pulou de jeito nenhum. Por quê? O pai do que pulou estava lá embaixo. Ele pula. Ele pulou sem titubear. Eu conheço meu pai, ele pega. O outro falou: pulo nada, não te conheço. Sai fora. Aí você me deixa cair. Confiança em Deus é consequência do quanto conhecemos o Senhor. Um devocional, 365 dias com Deus. Qual que é o objetivo disso? Arrumar alguma coisa para vocês lerem, que vocês não lêem nada. Irmãos, longe de mim. Mas qual que é o objetivo disso? É exatamente aqui, o objetivo do apóstolo Paulo: exortar, animar, corrigir, para que todo mundo viva de modo digno do Senhor. Esse é o alvo, é isso que nós vemos na vida desse homem, confiança em Deus. E ele vai continuar falando, irmãos, nós não chegamos aí com artimanhas enganosas, nós não chegamos aí para lucrar. Por isso que nós tivemos o cuidado de não depender de vocês, embora nós pudéssemos depender de vocês, como apóstolo de Deus. Mas lembremos, o que é isso daqui? É um povo sendo evangelizado. Vai se formar uma igreja, será edificada uma igreja, será consolidada verdades da palavra do Senhor, inclusive aquele que vive do evangelho, coma do evangelho. Verdades como que dignos de honorários dobrados, é o obreiro que preside bem, com especialidade, aqueles que se afadigam na palavra. São verdades ensinadas pelo apóstolo Paulo. O obreiro é digno do seu sustento. Mas aqui o contexto é de um povo sendo evangelizado. E esse homem tem um cuidado de não ser pesado para aquele povo, de não dar a má impressão dos charlatões que já havia passado lá, que de qualquer forma fazia para arrancar dinheiro. E ele diz: irmãos, vocês lembram como que nós nos comportamos diante de vocês, como crianças, na verdade, como mães que cuidam dos filhos? Nós compartilhamos com vocês não apenas uma mensagem, não apenas uma notícia vindo de Deus, nós compartilhamos com vocês a própria vida. Nós nos doamos diante da necessidade de vocês. São traços do caráter de um obreiro aprovado, que é o que ele vai dizer no versículo, vamos ler o 4. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos que foram confiadas as boas novas. Não sabe o que isso significa? Muita coisa.
O que nós mais temos nos nossos dias são obreiros aprovados por homens. São obreiros que receberam por imposição de mãos uma conclusão de que ele era chamado por Deus, sem na verdade ser. Homens que recebem o título de pastor, sem na verdade nunca ter sido chamado para ser pastor. Homens que por uns conchavos, as políticas internas, que substitui fulano para continuar o legado, e a disputa pelo poder, e aquela maracutaia toda, e que tem que continuar o legado, o ministério, né? O ministério, chama de ministério. Homens aprovados por homens, mas nem todos aprovados por Deus, nem todos. O apóstolo Paulo fala: irmãos, nós nos comportamos de maneira digna entre vocês lembram disso? Porque na verdade, nós somos mensageiros aprovados por Deus. Só que isso seria muito geral se a gente simplesmente falar, né? Tem que ser aprovado por Deus. Amém, glória a Deus, amém, é verdade. Nem todo mundo é aprovado por Deus. Tu diz, é verdade, eu conheço, não precisa disso. Eu não precisa, mas reconhecemos, né? Nem todo mundo que está na praça é aprovado por Deus. Certo. Mas o que seria um obreiro aprovado por Deus? O texto está respondendo para nós. É um obreiro que, em primeiro lugar, confia em Deus. Tem confiança em Deus. Não são as dificuldades que impedem ele de entregar a mensagem, de cumprir o chamado por qual existe sobre a vida dele, de servir, de abençoar. Não é um obreiro cujos olhos são movidos pela ganância. Eu conversei com gente que diz, já havia mudado não sei quantas vezes de igreja, quantas vezes, era mais de 15 igrejas que havia passado. Varão, né? Quando começa com essas expressões assim, eu já fico, né? Nada contra, é bíblico isso, né? Mas quando começa com esses jargões, gospels, né? Vamos dizer assim, varão, eu fico um tempo, se eu vejo que a igreja não tem perspectiva de crescimento, eu vou para outro lugar. Perspectiva de crescimento? É isso que faz alguém ficar? O apóstolo Paulo é aprovado por Deus porque o apóstolo Paulo confia em Deus. Esse homem é aprovado por Deus porque o seu caráter mostra e evidencia que a intenção dele é agradar a Deus. Não é o lucro, não é a bajulação que é usada, não é as artimanhas, não é a engenhosidade para levar vantagem, para convencer. É mensagem de Deus. Creia em Jesus, arrependa-se, será salvo. Mude de vida, ande com Deus, vida de santidade, e Deus está contigo. Embora essa mensagem não é atrativa, irmãos, não é atrativa. Não é uma mensagem de encher a igreja. Abandono de pecado. Ninguém quer ser confrontado com pecado. Ninguém quer ficar ouvindo muita buzina na orelha. Tem que vir, viu? Vem, irmão. Não é só vem, né? O pastor, vem no horário, irmão. Né? Começou a apertar. Ninguém quer muito isso. Ninguém quer esse compromisso. Está lendo a Bíblia? Está estudando? Está orando junto? Está conversando? Está concedendo perdão? Está perdoando? Não é um negócio muito bom. Está mexendo demais na minha privacidade. É isso que reina hoje. Então é muito mais, fale para mim se não é muito mais convidativo fazer parte de um grande auditório onde você entra e sai, ninguém nem vê. Se faltar 2, 3 domingos, ninguém nem percebe, está tudo correto, vamos bem. É convidativo. Não estou dizendo que todo grande auditório não tem seriedade, não tem palavra, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer que vida na vida, que relacionamento, que compromisso, que cobrança, não é algo muito atrativo. Mas um obreiro aprovado por Deus é exatamente nessa direção que ele segue. É exatamente aqui que tem que seguir. Ele diz aqui, é corrigir, é aconselhar, é incentivar, é
é anunciar o evangelho com confiança em Deus. Deus está no controle, Deus pode mudar, Deus pode reverter, e se Ele não reverter, Ele está no controle, e Ele te dá a graça que sustenta, que é suficiente. Mas quando nós ampliamos um pouco o leque, para não ficar muito no geral, do que seria um obreiro aprovado, além do que nós já lemos, o que poderíamos destacar, vindo das Escrituras, para dizer, esse tipo de gente é alguém aprovado por Deus, é um obreiro aprovado por Deus? O que poderíamos destacar? Deixe-me caminhar com os irmãos algumas coisas. Eu estive de manhã numa igreja em Osasco, no culto e na EBD, então eu já estou com a garganta bem nos finalmentes aqui, né? Mas vai dar certo. A pergunta a ser respondida, eu quero trabalhar de uma forma mais específica um pouco, né? O que seria mais importante no ministério? Pensando do obreiro. Muitas coisas são importantes. E ser aprovado por Deus certamente engloba todas as coisas importantes que deveriam fazer parte na vida do ministro. Olhamos muitas coisas aqui, caráter, confiança em Deus, uma série de coisas. Mas eu quero aproveitar a ocasião para solidificar uma verdade, né? De tudo que é importante na vida de um obreiro, de um ministro, no ministério, o que poderíamos, pela leitura da palavra de Deus, destacar como o que é mais importante? O que? Vamos olhar alguns textos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e o 3. Nos diz o seguinte, Pedro está falando sobre, né, vamos colocar que já começa né? E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio, aos ministros, aos mensageiros, à liderança, aos pastores, aos bispos, essa é a ideia, né? É a mesma palavra para descrever a liderança da igreja, bispos, presbíteros e pastores, né? E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio, eu que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei da sua glória quando ela for revelada. Participarei, né, da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes, olha só, que cuidem do rebanho de Deus, do rebanho que Deus lhes confiou, cuidem com disposição e não de má vontade, sendo arrastado, né? Deixando claro e visível para tudo e todos. Se eu pudesse, eu estaria em qualquer lugar, menos aqui. Não, disposição. Vamos, irmãos, vamos fazer. Olha isso, olha aquilo. É dessa forma. Não é assim. Vem aqui, vou te ajudar. Disposição. Tá? Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Versículo 3. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Próximo texto, Gabi, Atos 20, 28, vai nos dizer o seguinte. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Ainda versículo 20 agora, Atos 20, 20. Um pouco voltando, né? Não está muito cronológico, né? E jamais, esse é o começo de discurso de Paulo para os presbíteros de Éfeso, na despedida dele, ele diz, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares.
1 Timóteo 3, versículo 1 e versículo 2, vai nos dizer o seguinte: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, se alguém deseja ser presbítero, se alguém deseja ser pastor, é a mesma palavra, tá? Deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Capítulo 5 agora, versículo 17. É o texto já citado, diz: os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Mais um texto apenas, 2 Timóteo 2, 24 e 25. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Irmãos, tem uma série de outros versículos que poderíamos olhar, onde vários destaques necessários são importantes, ou vários destaques importantes são necessários para estar na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, ou, pensando especificamente, do ministro aprovado por Deus. Mas parece que as Escrituras, junto com outros tantos textos, vai sempre pontuar algo específico, e repetitivo, e importante, e que talvez seja a questão mais importante no ministério. A questão do ensino, a questão da pregação, a questão envolvendo a palavra de Deus. Ele vai falar várias coisas, sobre o obreiro, a necessidade de ser apto para ensinar, que maneje bem a palavra da verdade. Quando Jesus, ele fala com Pedro, após Pedro negá-lo, após Pedro ter desistido, Jesus encontra com Pedro depois da ressurreição e faz 3 perguntas para Pedro. É interessante, Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde as 3 vezes: Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. E o que Jesus, nas 3 vezes, diz para Pedro após a sua resposta, dizendo: Senhor, eu te amo? Apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. A ideia de apacentar as minhas ovelhas, a ideia de cuidar das ovelhas em primeiro lugar, diz respeito a prover alimento para as ovelhas. Um obreiro aprovado, pensando de forma prática para os nossos dias, precisa ser alguém que confia no Senhor e anuncia a palavra do Senhor. Com coragem, com ousadia, com clareza, com profundidade e com entendimento. Que ajude a igreja, que ajude, pegando as palavras de Jesus, as minhas ovelhas, que cuide das minhas ovelhas. O trabalho ministerial envolve muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Mas nenhum obreiro é aprovado por Deus
sem ser ele apto para ensinar. Isso diz respeito ao seguinte, para mim, que sou pastor, e para todos que são pastores. A nossa semana, a nossa agenda, os nossos compromissos, majoritariamente devem ser preenchidos com o quê? Aprendizado, preparo do ensino da palavra de Deus. Foi criado ao longo dos anos uma ideia de que o pastor bom mesmo, é aquele pastor que vive na casa do povo, né? Toma 10 cafés por dia na casa dos irmãos, e bate papo, e está junto, e aí chega no domingo e ele ensina mais ou menos, né? A igreja está ali, ele é uma boa pessoa, vai levando. Irmãos, não é isso. Precisamos estar presentes, precisamos visitar, precisamos tomar café na casa dos irmãos, viu? Isso é algo que precisa melhorar. Mas um obreiro aprovado acima de qualquer coisa tem que manejar bem a palavra da verdade. Tem que, nas oportunidades de ensinar, pregar todo o desígnio de Deus, dizendo o que Deus espera, o que Deus diz, o que é de Deus, o que não é de Deus, baseado na revelação dada. Então, irmãos, tem muita coisa que deveria ser corrigida. Muita coisa. Estudo, ele é algo que se faz de forma objetiva, parando para fazer. É metodologia. Na grande ala evangélica brasileira, esse tipo de coisa aqui não tem tanto valor. Preparar um estudo, estudou a semana para dar um estudo, para falar a mensagem de Deus? Não. Tem comunidades que Deus chama na hora ali, tá? Deu a hora do culto, não sei se você já viu, eu fui num velório, e era pessoa dessa comunidade, e aí todos os obreiros ali, cantamos, e agora é a palavra. Não, está comigo não. Não está comigo também. E a gente estava lá também, e eu fazia parte do negócio, que era familiares, né? E aquela coisa. Eu falei, rapaz, eu vou dar um sinal aqui que a palavra está comigo. E já está comigo há semana já. Mas há o entendimento de que a voz de Deus é na hora ali. Outros dizem, não, como que alguém pode dizer assim diz o Senhor se você está estudando a semana inteira? Não, pelo contrário, sabe por que nós estudamos a semana inteira? Porque o que Deus quer dizer já foi revelado. E aí, para não falar bobeira, para não falar bobagem, a gente tem que entender o que diz a palavra de Deus, tá? E destacar que essa confiança em Deus, antes de qualquer coisa, é uma coragem, uma ousadia para falar o Evangelho. Não é para pular, não é para botar a mão, não é confiança de que o Deus que me mandou anunciar irá alcançar aqueles que Ele quer alcançar. E o sucesso da pregação será 100%, porque não diz respeito a convencer pessoas, diz respeito ao mensageiro que é fiel. O que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Você quer exemplos de dispenseiros, de homens de Deus que pregaram a vida inteira e não viu ninguém se converter? Jeremias, Isaías, não foram pregadores de ministério frutífero, não, eram pregadores de pregar e o povo zombar, de pregar e o povo duvidar, de pregar e o povo não crer, mas foram mensageiros com 100% de sucesso na vida ministerial, porque foram fiéis àquilo que Deus chamou, dizendo, assim diz o Senhor. É isso que nós precisamos, irmãos. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos conserve, né? A ideia, pronto, tem 5 minutinhos, vou encerrar em 2. A ideia que Paulo diz aqui de obreiros aprovados, não é que ele fez um vestibular e recebeu uma nota aprovada e já acabou, já foi aprovado, está tudo certo, segue aqui que você já foi aprovado. Não é essa a ideia.
A ideia do verbo ali é que eles estavam sendo aprovados. Ou seja, a aprovação de hoje não é garantia para a aprovação de amanhã. Um obreiro precisa ser hoje aprovado, mas precisa continuar sendo aprovado. Quantos homens de Deus, irmãos, caíram? Nós tivemos recentemente uma notícia bombástica de um homem que, olha, todos que gostam de Bíblia, de séria teologia, tinha esse homem como uma referência. Um pastor nos Estados Unidos, chamado Steve Lawson, um escritor assim, belíssimo, um pregador fantástico, aos 74 anos de idade, caiu em adultério, lá nos Estados Unidos. Foi descoberto um relacionamento oculto, não foi só uma situação. Foi dada a chance de arrependimento, de tratar a situação, endurecido, foi expulso da igreja. Agora, Deus chamou para fazer. Então, uma coisa importante que nós, como corpo, precisamos manter, não é só a presença, a participação de maneira passiva, como o que eu quero dizer? Que a aprovação por parte do obreiro envolve a sua vida, o seu caráter, a sua conduta, mas é necessário, irmãos, o que eu quero destacar? É necessário passos intencionais na direção em ter conversas teológicas com outros pastores. Por isso que é importante, pastor, estar sempre lendo e contato com a literatura teológica, comprando livros. Por isso que é importante, pastor, participar de conferências. É preocupante, irmãos, quando um pastor, ele se retira desse convívio com outros pastores. É fácil que, de repente, começa a se enveredar por questões opcionais de escolha. Eu fico sempre preocupado, não estou dizendo que está errado, não digo isso, mas me preocupa o fato de, às vezes, muitos pastores escolherem, precisando crescer no assunto teológico, ao invés de escolher algo da área de teologia, escolhe algo da vida tão secular e desligado do ministério para cursar 3, 4 anos na faculdade. Quando é evidente na vida dele que ele precisa crescer e manejar melhor essa palavra, empregar com clareza. O soldado alistado para a guerra não deve, se envolver com coisas dessas. Essa situação. E eu agradeço a Deus. A igreja me ajudou, a igreja me auxiliou. Então nós precisamos continuar caminhando para que Deus seja glorificado. Então, mas
essa mensagem diz respeito muito mais, né, aos pastores, aos líderes e à necessidade de ter um caráter aprovado por Deus e a confiança em Deus, do que necessariamente, né, algo que deveríamos fazer como o todo, né? Mas estamos juntos, envolvidos, e queremos que o Senhor receba a glória por isso, né? Vamos orar, vamos encerrar nesse momento, agora com o microfone funcionando, né? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós exaltamos ao Senhor, porque é o Senhor quem chama, é o Senhor quem desperta-nos para o serviço do Senhor, é o Senhor quem capacita. O Senhor nunca contou, o Senhor nunca chamou porque existia capacidade, mas o Senhor capacita quem o Senhor chama, e o Senhor nos mostra o caminho. O Senhor destaca qualidades envolvendo a questão de capacitação, como manusear bem a palavra do Senhor, ao ser apto para ensinar, como o Senhor destaca qualidades envolvendo o caráter, envolvendo a vida pessoal dos obreiros do Senhor. O nosso pedido a Deus é que assim seja entre nós, que assim seja comigo, como obreiro do Senhor, que assim seja com a tua igreja que se reúne nesse local, receber a instrução do Senhor, que vem do Senhor, através de todos aqueles que compartilham deste púlpito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua e que o Senhor nos edifique para a tua glória. Nos despeça em paz, nos dê uma boa semana em tua presença. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor te conduza, te proteja, te sustente,